Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Características ou caracterização? Bom, este vai ser o mote do programa, tanto do tema que vamos falar aqui em Terras Lusas, como também daquilo que vamos falar daquilo que acontece além Atlântico. É que as relações entre pessoas, nações, fundam-se essencialmente naquilo que são as suas principais características. E, obviamente, aquilo que temos assistido em determinadas situações são quase, eu não quero chamar de maquilhagens, porque embora algumas possam ser maquilhagens, outras são verdadeiras transformações daquilo que representava, por exemplo, os Estados Unidos para a Europa e para Portugal. Mas o que dizer também de algumas transformações que vão acontecendo naquele que são os candidatos a futuros primeiro-ministro? Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E sim, sempre que estamos em campanha, sim, sempre que há algum encontro de forças, há transformações. Mas é necessário saber se essas transformações são reais ou se são única e exclusivamente algumas máscaras que são utilizadas para obter fins sem pensar nos meios. E se por um lado em alguns é fácil de identificar essa tentativa de adulterar quem eles realmente são para nos enganar, por outro lado temos que saber se os nossos parceiros de há tanto tempo não nos estão a perguntar a nós se nós ainda somos quem sempre dissemos que éramos. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Dr. Ribeiro Castro. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco, pela amizade e pela confiança que eu tenho consigo. Eu gosto muito de o ver de gravata verde, tenho dito. Por outro lado, quero começar por um artigo que eu li seu, em que o título era O Moderado, mas depois olhei para a fotografia e vi Pedro Nuno Santos e tive que então dar atenção à sua escrita, porque Pedro Nuno Santos e moderado me pareceu um paradoxo. Meu caro João Nuno Pinto, muito obrigado pelo convite para estar aqui outra vez. Essa cosmética foi feita pelos conselheiros de imagem de Pedro Nuno Santos e procurei expor, de facto, a primeira imagem forte que temos de Pedro Nuno Santos, que há alguns anos, aquela tirada forte de que não pagamos e ia pôr a tremer os joelhos dos banqueiros alemães. Isso no contexto da crise financeira portuguesa e do que tivemos que viver na esteira de um governo do PS, de um governo de José Sócrates. Apoiado, precisamente, por Pedro Nuno Santos, que há várias figuras, como João Galamba. Há vários vídeos que por aí existem ainda e que recordam estes tempos. Mas, de facto, eles procuraram agora vestir Pedro Nuno Santos da imagem do moderado. E isso pode-se ver, a contradição disso com o que se passa na política de imigração, em que os governos do PS, os governos de António Costa, transmitiram ao país, e nomeadamente ao governo, ainda nesta altura em funções, ao governo do PSD e do CDS, uma situação absolutamente catastrófica no quadro da imigração. Um aumento exponencial do número de imigrantes, indocumentados, alguns deles, e, portanto, uma situação. Destruíram pelo caminho a administração da imigração, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, portanto, nós vimos-nos
a braços com uma entrada massiva de imigrantes. Não sei mesmo nesta altura se já existe o rastreio completo da situação. Sabemos que saiu um relatório recentemente que dava uma subida de 1.200.000 sobre 400.000, que era um número de referência nos últimos 3 anos. Mas há notícias, enfim, também de haver outros que estão ilegais, completamente ilegais e sem controle. Portanto, esse rastreio não é ainda completo. E, surpreendentemente, Pedro Nuno Santos tem uma reação administrada moderada, relativamente, que é preciso aplicar a lei com todo o rigor. Recentemente o Governo deu conta de que havia umas notificações para 4.500, salvo erro, até ao fim do mês, 18.000 no total iriam ser notificados para se ir embora, e a direção do Partido Socialista diz, bom, a lei tem que ser cumprida. Mas não é isso que se passou em janeiro. Nós recordamos, em janeiro, o que foi o charivari, é a expressão, armado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por causa de uma operação policial de controle de pessoas na área do Martim Muniz, que depois veio a saber que era perfeitamente normal. Já saiu, entretanto, o relatório sobre essa intervenção da polícia, que confirma a plena regularidade da ação policial que foi empreendida e a sua adequação, digamos, aos objetivos que então se pretendiam. E é evidente que há uma mudança do discurso à superfície do Partido Socialista. Mas, enfim, convinha ouvir deputadas como Isabel Moreira, ou Elsa Paes, ou outras pessoas, ou Pedro Delgado Alves, que tiveram intervenções bastante musculadas contra o governo e, portanto, a xenofobia, a não inclusividade dessa política, etc. Quando se tratou apenas de procurar Desrespeito pelos direitos humanos. Então, quando não foi nada disso que se passou, aliás, não há relato de uma única violência nessa ação policial sobre qualquer cidadão ou imigrante que ali estivesse, não há notícia. Foi uma intervenção policial sem quaisquer incidentes, e houve, ao contrário, notícias de tentativas de violação ou violações nos dias seguintes, nessa mesma zona da cidade de Lisboa. Portanto, há aqui uma grande desorientação, né? E um sinal de profunda irresponsabilidade do Partido Socialista para assumir com equilíbrio, mas com firmeza, a resolução destes problemas que se acumularam na zona da imigração. E isto, aliás, isso também não está ainda esgotado, no meu entender, o estudo dos efeitos que isso tem na crise da habitação. Porque estas pessoas que entraram, muitas delas indocumentadas, obviamente têm que viver em algum sítio. E nós sabemos que alguns vivem em condições completamente inapropriadas, enfim, 10, 12, 20... alçapões com quartos... Sim, no mesmo andar. Bom, isso, como é evidente, isso põe uma pressão sobre o aumento do preço das rendas. Porque se um proprietário explorador tem condições para arrendar um quarto por 500 ou 600 euros ou mais, bom, isso significa que o preço da renda, que tem 4 quartos, pode estar 2.000 ou mais de 2.000 euros. E, portanto, isso tudo isto resulta de uma política que foi feita pelo Partido Socialista, e não há mostras que o Partido Socialista queira alterar essa orientação política, para que as pessoas viessem para Portugal, primeiro sozinhas, depois com as suas famílias, sem terem condições administrativas para as acolher e receber e documentar, e sem terem condições de habitação minimamente condignas. Isso, portanto, cria uma situação muito grave para os próprios e também para os outros. Bom, portanto, há aqui uma cosmética, foi a palavra que usou. Não tenho que pedir desculpa, acho que usou a palavra adequada. Portanto, é uma maquilhagem. Uma maquilhagem, como se diz aqui, com papas e bolos se enganam os tolos, diz o povo. Aqui não é com papas e bolos, é com embustes, com alterações cosméticas meramente superficiais, mas que não dão a menor garantia de que retifiquem a atuação da política nesta área. Eu creio que o Governo tem seguido a linha certa, mais do que andar nas parangonas dos jornais
é instruir os serviços que têm esta matéria a seu cargo para inventariarem a situação em todo o seu rigor, ter números certos e atuar. Quem está legal fica, quem não está legal tem que se ir embora. Até porque esta notícia é importante. Para Portugal é muito negativo que lá fora conste que em Portugal é fartar a vilanagem, que não é preciso, como se diz o povo, que não é preciso cumprir a lei, que toda a gente pode vir e que não há problema nenhum. Não. É importante travar o que se chama na linguagem do setor o efeito de chamada, que o incumprimento da lei representa uma pressão muito negativa sobre Portugal. Portanto, é importante que a lei seja cumprida com rigor e que haja notícia de que em Portugal a lei é para cumprir e que é cumprida. Por outro lado, tornou-se moderado, ou chamar Pedro Nuno Santos de moderado, é esquecer, por exemplo, episódios como apresentar a nova localização do aeroporto de Lisboa, por exemplo, sem ter o agrimã do chefe de governo, não é? Isso demonstra esta impulsividade. É uma pessoa impulsiva e, portanto, e de facto eu ainda não vi o Dr. Pedro Nuno Santos pedir desculpa por essa... Pronto, é uma precipitação de juventude, não é? Mas, de facto, é completamente inapropriado que um ministro, por despacho, sem consultar com o Primeiro-Ministro, que estava, salvo erro, retido numa reunião da NATO, enuncia uma resposta que compromete todo o governo naquele contexto. E portanto, esse tom impulsivo, caprichoso, imponderado, seria muito negativo à frente do governo de Portugal. Por outro lado, não considera também, e vendo do lado da empresa de comunicação que possa estar a aconselhar a Pedro Nuno Santos, o facto dele ter tido a tutela, nomeadamente das infraestruturas e da habitação, não é um ponto de facto negativo para ele, que a oposição poderá utilizar para o fazer lembrar. E o que se passou naquela crise da TAP e da indenização e de governar por WhatsApp, quer dizer, são coisas que são completamente... Ou seja, por um lado, aliás, eu criticou Montenegro pela falta do SMS quando foi o apagão e ele resolvia tudo por SMS. Eu costumo recordar o seguinte, é preciso... Quem é que causou a instabilidade no quadro da maioria absoluta do Partido Socialista? Foram os socialistas. A queda do governo de maioria absoluta de António Costa deve a impulsos imponderados de correntes socialistas. Os pedronunistas e os galambistas. Foram as duas correntes que, em momentos diferentes, provocaram abalos fortíssimos, o último dos quais, enfim, envolvido com a operação Influencer, acabaria por terminar a queda da maioria absoluta. E eu creio que seria bom que os socialistas, que tiveram uma maioria absoluta e a viram perder por causa disso, não esqueçam eles próprios estes exemplos desses jovens turcos do seu partido. Portanto, agora o país encontrou outros caminhos e é bom que os portugueses protejam um caminho de estabilidade e de rigor, de ponderação. Mas vamos a coisas mais recentes, já depois do moderado. A questão da spinum viva e o que eu chamo a pensum viva, não é? Portanto, porque esse é o tema de predileto de PNS e, portanto, é pensum viva. Recuemos agora ao debate recente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Havia uma grande expectativa sobre o que é que se passaria quando esse tema, acho que eram 5 que estavam em debate, esse tema entrasse na agenda. Até porque, na véspera à noite, e portanto nessa manhã, foi posto a correr na imprensa que havia uma nova declaração de clientes da empresa privada da família de Luís Montenegro. E aquilo que corria, e como foi dito, é que teria sido uma manobra, enfim, do lado do PSD e do lado de Luís Montenegro, para criar ali um fator novo de transparência. E Pedro Nuno Santos começa justamente por aí. Portanto, primeiro, enfim, uma nota, desde logo, de absoluta hipocrisia. Não é?
que mostra a absoluta hipocrisia com que trata o tema. Que é bom, nós sabemos que há temas mais importantes que interessam ao país e aos portugueses, mas, enfim, em qualquer caso, temos que tratar desse assunto. Portanto, enfim, os temas mais importantes não tinham já assim, Prioridade. Grande prioridade. Mas, portanto, enfim, é digamos, uma parte inicial de total hipocrisia. E depois vem com isso. É a jornalista, aliás, que introduz que havia uma nova declaração da empresa de Luís Montenegro, da sociedade de Luís Montenegro, e Pedro Nuno Santos vai por aí e faz essa acusação, que ele tinha feito essa revelação. Tá bom. E depois percebe-se pela resposta de Luís Montenegro, primeira vez, que não foi ele que deu essa notícia. E ele revelou até enfim, não digo o seu incómodo, não ficou embaraçado, mas diz, não, eu respondi a notificações de que fui objeto e não tem nada a ver com isso e queremos saber quem é que fez isso. Portanto, aqui o PS, a estratégia do PS desmascarou-se, porque no fundo era uma coisa que vinha do seu lado. Fosse a reboque do que a imprensa disse, ou fosse que tivesse sido o PS a pôr a imprensa a dizer isso. Portanto, uma coisa completamente despositada. Depois, Pedro Nuno Santos vai para uma linha muito cruel, muito dura, duríssima, não é? Sobre mais baixo que aquilo não existe. Mas a verdade é que não matou Luís Montenegro e, portanto, perdeu. Não desconcertou Luís Montenegro, não deu parte fraca e, sobretudo, revelou-se a hipocrisia de tudo isto. Quer dizer, o discurso do Partido Socialista continua a ser de que quem provocou esta crise política foi Luís Montenegro e o PSD por causa da situação da sua empresa. Mas não é verdade. Quem provocou esta crise política foi o PS e o Chega ao votarem contra a moção de confiança. Portanto, o Governo colocou a moção de confiança. Se o PS e o Chega não quisessem abrir a crise política, abstinham-se. Não era preciso votar contra a moção de confiança, ou votar a favor da moção de confiança. Bastava abster-se e o Governo continuava em ilusões. Mas não. Sim, porque tem a questão, não era necessário votar a favor da moção, a abstenção era suficiente. E, portanto, continuavam. Portanto, eles escolheram, ambos, derrubar o Governo. Portanto, o Governo só caiu porque o Partido Socialista, coligado com o Chega aliado ao Partido Socialista, como queiramos, os dois resolveram derrubar o Governo e abrir a crise política. A verdade é esta. E no fundo, o interesse e depois aparente desinteresse com que tratam esta questão confirma a completa hipocrisia com que jogam com este assunto. Portanto, enfim, é uma coisa de má-fé, embuste, cosmética. Acha que isso marca, ou tem marcado a campanha eleitoral? Marca. Com tantos temas que nós quereríamos ouvir as soluções ou propostas. Bom, a exceção é a Aliança Democrática, até porque não tem interesse nesse tema, e a Iniciativa Liberal, que fogem disso. Aliás, ainda foi ontem. O debate entre todos os partidos, não é? Sim. Com todos os partidos, enfim, foi evidente, o chavascal, foi segunda-feira, tornou-se evidente, não é? Doutor, mas olha, e portanto isso, se calhar isso é inevitável, não é? No plano em que a questão foi posta. Foi ontem, não, ontem foi domingo. Então, hoje, foi na abertura da campanha na segunda-feira de manhã na rádio, ainda foi pior. Sim, exatamente. Ainda foi pior, porque, e eu até... Foi na abertura da campanha. Coloquei um post com profunda tristeza, porque achei que tinha havido uma falta de elevação e uma falta de respeito para com todos aqueles que votam, porque na realidade não ouvimos as propostas, ou pelo menos... Aliás, deixe-me dizer uma coisa. Outro dia, num programa de uma televisão, pôs uma questão... Acho que foi o Luís Paixão Martins que disse que Montenegro era igual a Manuel Pinho. Bom, e, portanto, isso deu também um cheiro... Bom, isto é completamente mentira, porque se Luís Montenegro fosse igual a Manuel Pinho, o PS gostava, porque foi isso que fez.
O PS gostou de Sócrates, apoiou Sócrates. Portanto, o PS não tem nenhuma autoridade moral e ainda apoia Sócrates, que ainda não foi julgado. Vão lá 14 anos sob o seu governo, 10 anos sob a sua prisão preventiva e consegue ainda evitar o julgamento. É uma coisa absolutamente extraordinária. Mas, portanto, se fosse Manuel Pinho, o PS aplaudia com as mãos, Gustavo. Portanto, não tem nada a ver com isso. Doutor, qual é a diferença que você vê entre os debates da sua época áurea, embora você sempre esteja envolvido na política, mas os debates da década de 80 ou mesmo de início de 90 e aquilo que nós vemos atualmente? Eu creio que a política, nessa altura, guiava-se muito por ideal. À esquerda e à direita as pessoas estavam na política por ideais, por programas, por projetos, por visões do país e do mundo. Hoje não é tanto assim, não é? Hoje há muitos interesses e há muita, sobretudo, a tentação da baixeza, não é? Portanto, aquilo que em linguagem comum é a sarrafada, é o jogo baixo. E creio que, enfim, esses dirigentes e esses partidos merecem ser castigados nas próximas eleições por trazerem a política para um terreno tão baixo. Portanto, perde-se de facto o debate das questões que são importantes. Enfim, às vezes, ao fim do dia, nós já nem sabemos para onde é que vamos, não é? Vamos para um país mais descentralizado ou mais centralizado? O interior vai ter mais atenção ou menos atenção? O nosso crescimento económico vai se fortalecer ou vai se empobrecer? O nosso sistema de pensões vai ser reforçado ou vai ser cada vez mais fragilizado? O Serviço Nacional de Saúde pode ser reforçado ou não? A educação vai ser mais livre e aberta e respeitadora? Vai perder a componente ideológica inconstitucional que tem, não é? Exatamente. E, portanto, há uma série de questões que vão ficando obnubilados, como diziam o meu professor de Direito Civil, a obnubilação, vão sendo escondidas por este ruído que não interessa para nada e que, senão, enfim, como aquelas melês do rugby em que as pessoas estão ali, a gente não consegue bem perceber o que é que está ali a passar. Onde é que a bola está, não é? E ficamos à espera para ver como é que aquilo acaba. Os scrums. Era preciso que os líderes partidários dessem um pouco mais de largueza e de inspiração à política portuguesa para que as pessoas tivessem uma outra motivação para participar e para votar. Muito bem. Doutor, não é exclusivo de Portugal, não é? Este ruído na política e isto serve-nos um pouco de ponte para cruzarmos o Atlântico e analisarmos a nossa relação com um parceiro não só português como europeu, que é os Estados Unidos, a tentarmos ler estas relações Europa-Estados Unidos, mas eu quero começar por uma pergunta que tem um pouco aquilo que está ligado àquela minha intervenção inicial. Nós conhecemos uma pessoa pelas suas características. Não terá sido aquele discurso de J.D. Vance uma pergunta à Europa se vocês ainda são aquilo que sempre foram? Sim, esse tipo de interpelação acho justa. Mas J.D. Vance faça-se também a pergunta aos Estados Unidos se são aquilo que dizem ser e que sempre foram. De facto, as relações euro-americanas estão nesta altura em crise. E eu devo dizer que, enfim, diga o que disser, ou passo o que se passar, não considero os Estados Unidos um inimigo da Europa, e, portanto, mas já não é o aliado que nós estávamos habituados a que fosse. Nesta altura, isso está em suspenso. Donald Trump, por força das suas relações com a Rússia e por força de uma série de decisões estapafúrdias que tomou na política das tarifas e que lançou a eito e depois suspendeu, e que criou uma confusão monumental nos mercados, não pode ser considerado, nesta altura, também um amigo. E que usa, às vezes, enfim, coisas que são uma brincadeira, não têm mais importância do que isso, mas que mostram um certo sentido de estrambulhado, como apresentar-se nas redes sociais vestido de papa, quer dizer, é uma coisa que de facto não lembra ao careca,
preocupasse Olha que sinto-me ofendido, essa do careca. Não Não lembraria a seguir, não é? É outro careca. Não lembrarei assim a fazer uma coisa. Enfim, Não, de todos. um responsável, nem que fosse do Botsuana, muito menos dos Estados Unidos da América, se apresente vestido de Papa. Enfim, é uma coisa de franco mau gosto e que revela uma incompreensão para o respeito que estas coisas merecem. De qualquer forma, isso representa sinais de exigência muito fortes sobre a América, é isso que os europeus têm que mostrar-se à altura, todos os Estados-membros da União Europeia, as instituições europeias e outros Estados europeus que, não sendo da União Europeia, fazem parte, digamos, do universo que nós chamamos Europa. E, portanto, isso inclui o Reino Unido, inclui a Noruega, inclui a Suíça, inclui, digamos, outros países que fazem parte, digamos, do bloco europeu. Nós estamos por nossa conta. Escrevi também um artigo que se chamava Estamos por nossa conta, e essa é a grande mensagem destes primeiros dias da presidência de Donald Trump. O que é que significa estar... que nós não podemos contar com os Estados Unidos. E, portanto, temos que montar a nossa segurança e a nossa defesa com as nossas próprias forças, os nossos próprios recursos, e assegurar por nós próprios a defesa do continente europeu. Não temos a certeza que, se formos confrontados com um conflito generalizado, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, se os Estados Unidos nos vêm socorrer, como vieram mais tarde, né, numa fase já bastante avançada do conflito. Uhum. Agora, em princípio, a NATO, o Tratado da NATO exige que desde a primeira hora estivesse ao nosso lado. Não temos a certeza que isso aconteça, e o melhor é não perguntarmos, não ficarmos à espera. E, portanto, antes que seja tarde. Mas, doutor, não acha que aqui a grande questão é nós tentarmos entender onde é que reside a soberania europeia? Se é, de facto, nas nações, ou se é em Bruxelas? Se estamos a olhar para uma Bruxelas que caminha para um federalismo e que quer retirar o que resta da nossa própria soberania? Bom, vamos lá ver. Nós não podemos também ter sempre houve alianças na vida internacional, umas mais complexas e mais intensas, outras mais frágeis. Nós tivemos, enfim, ainda temos uma aliança muito antiga, diz-se a mais antiga aliança do mundo, com o Reino Unido, que também teve os seus altos e baixos, mas que foi essencial para a defesa da nossa liberdade e independência, na crise do interregno, no século XIV, na restauração, Napoleão, nas invasões francesas. Bom, aliás, é um pouco ao contrário. Nós sofremos as invasões francesas por causa da nossa aliança com o Reino Unido, uma vez que Napoleão exigia o bloqueio continental. E nós não bloqueámos os nossos portos aos ingleses. E, portanto, houve sempre, de qualquer forma, nós... enfim, contámos com os franceses, com os ingleses para... Mas também tivemos o problema do mapa cor-de-rosa, não é? Sim, também tivemos as nossas desavenças. Isso houve uma... Por isso eu digo, a aliança tem os seus altos e baixos, e na política, digamos, de partilha da África, que aliás é uma ideia que não é nossa, que nós tivemos que acompanhar para defender os nossos interesses, mas é uma política da Alemanha, do Reino Unido, da Inglaterra e da França, sobretudo, e da Bélgica e de outros. Nós tivemos aí desentendimentos com os ingleses, e que pesaram. Aliás, o nosso hino nacional decorre dessa... É verdade. Não era contra os canhões. É contra os bretões. Contra os bretões marchados. Isso era a letra original da portuguesa. Portanto, e hoje vivemos num quadro de alianças. A aliança do Tratado do Atlântico Norte, essa é que é militar. E nós não transferimos soberania. Nenhum país transferiu soberania. Não se percebe também porque é que existe essa opção, ou melhor, percebe-se, essa mania com Bruxelas. Não, mas... Eu creio que nós não... Eu gosto de citar Jean-Claude Juncker, que numa entrevista ao Expresso, era Presidente da Comissão Europeia, numa entrevista ao Expresso em março de 2017, disse assim: a Europa não se pode construir contra as nações. E dizia mais: eu em jovem era federalista, em jovem era pela Europa, pelos Estados Unidos da Europa, e agora sou contra o federalismo, ou não sou federalista. Portanto, isso é uma boa notícia. Eu acho que é uma grande ilusão e perigosa que querer construir um super-Estado europeu sediado em Bruxelas. Isso será um desastre. Isso será o fim da União Europeia como o conhecemos, nomeadamente nos momentos de maior tensão.
as pessoas referem os seus sentimentos patrióticos aos seus Estados. Não, podemos evocar vagamente um patriotismo europeu, mas o patriotismo é inglês, o patriotismo é alemão, o patriotismo é francês, o patriotismo é espanhol, o patriotismo é português. E, portanto, é da soma desses patriotismos que, numa situação de crise mais grave, os Estados e as coligações vão buscar as energias suficientes para combater e vencer. Mesmo se houver um dispositivo militar europeu, como terá que existir para substituir o da NATO, isso não significa um exército europeu, isso seria um desastre. Não é? Enfim, como as Forças Armadas, a NATO tem um dispositivo militar, mas não há um exército da NATO, não há Forças Armadas da NATO. Deixe-me utilizar um argumento que o doutor usa brilhantemente na questão da eutanásia, que é o efeito da escada rolante, sim, não é? Sim, sim. Não haverá a possibilidade de este medo, este reforço de uma Europa militarizada, sozinha, em si mesmo, por assim dizer, ser uma pequena porta que se abre para um futuro que poderá ser eventualmente esse? Bom, veremos. Nós, nesta altura, temos uma ameaça concreta, não é uma fantasia. Nós temos a Rússia que começou uma guerra. Só há uma guerra nesta altura em solo europeu. É a Rússia na fronteira é a guerra na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E é uma guerra de agressão desencadeada pela Rússia sobre a Ucrânia. E que, enfim, a Rússia, de forma um bocadinho já doentia, escala verbalmente com insinuações de uso de armas nucleares. Ainda há dias voltou a fazê-lo. Isto é uma coisa inacreditável. E, portanto, nós temos que enfrentar esta ameaça, e esta ameaça enfrenta-se não é fazendo discursos contra o Kremlin, mas é tendo força para lhe fazer frente. Os romanos tinham um provérbio, por isso dizem em latim, si vis pacem para bellum. O que é que isso quer dizer? Se queres a paz, prepara a guerra. Isto é, são poderosas as nações que, porque estão preparados para a guerra, protegem a paz. Portanto, nós não temos uma política agressiva, nós não temos nenhum interesse em invadir a Rússia, nem pouco mais ou menos. Isso foi só fantasias sobre isso. Isso nunca aconteceu, nem está nos planos de ninguém. Nós respeitamos a Rússia, nós respeitamos o povo russo e as suas tradições e a sua cultura. Isso é, a meu ver, indiscutível. E tem que ser afirmado, porque há quem ponha isso em dúvida. Portanto, isso tem que ser afirmado. Nós temos que falar por cima do Kremlin com o povo russo e dizer-lhes genuinamente que nós queremos viver em paz com os russos e com a Rússia e em amizade, se possível, que esse é o que nós... Enfim, algum dia esta guerra acabará e nós não queremos construir muros. Surpreenderia-lhe se alguns russos disserem que não se revêem também naquilo que a Europa está a construir e preferem manter alguma distância? Sim, mas nós não queremos converter a Rússia. Desde que não nos invadam, nós respeitamos as tradições da Rússia. E a Rússia é, obviamente, livre de seguir o caminho para o seu progresso e para a sua organização política que convenha à sua... Nós não queremos incorporar a Rússia na União Europeia, longe disso. Enfim, a Rússia deve ter enfim, o respeito de toda a gente e da comunidade internacional, e nomeadamente da União Europeia, em manter o seu espaço, o seu país, as suas regras políticas. Enfim, agora, se houver russos que são perseguidos e que se acolhem na Europa, a gente acolheu-los lá. Não é? Portanto, não é? Se pessoas como o Navalny forem perseguidas e mortas, não se podem surpreender que nós torçamos por pessoas como o Navalny que são perseguidas e mortas. Sim, tal como também existem pessoas no Ocidente que se refugiaram, nomeadamente o... Tudo bem, fair enough. Agora não me lembro do nome dele. Desde que... Sem ser o Assange, como é que se chamava o outro? Não sei. Okay. Mas não interessa. Mas isso é suficiente. Okay. Mas é o normal da diplomacia, do realpolitik, não é? Agora, qual é o limite? Não posso usar canhões para invadir o meu vizinho. Isso é um princípio essencial da nova ordem mundial gerada a seguir à Segunda Guerra Mundial. Fala-se muito, queremos uma nova ordem mundial. Não, vamos consolidar esta primeiro e depois logo vamos à seguinte. Não é? Bom, porque esta primeira ainda não está consolidada. Ainda há invasões.
Ainda há agressões de Estados contra Estados, até feitas pelos países membros do Conselho de Segurança, membros permanentes, como a Rússia, antigamente a União Soviética, e até os Estados Unidos. Claro. Até os Estados Unidos. Uma das intervenções no Iraque, exatamente. Quando muito questionável. É uma vergonha, não é? Nós ainda hoje pagamos um preço... Termos sido mestres de cerimónia ali nos Açores. Por causa disso, ainda hoje pagamos um preço. E, portanto, isso foi um erro gravíssimo. Não é? Bom, podemos justificar que não era para ocupar, isso, fantasia. Quer dizer, foi digamos, um movimento militar e político completamente imoral e contrário à ordem internacional. Mas, nesta altura, o que estamos é, portanto, uma guerra de agressão feita pela Rússia contra a Ucrânia, que abocanhou e quer abocanhar, em definitivo, o território da Ucrânia contra a Carta das Nações Unidas. Portanto, aquilo que eu acho é que a União Europeia e os Estados-membros e outros Estados europeus têm que empunhar a Carta das Nações Unidas e ir pelo mundo pedir o respeito da Carta Internacional, da Carta das Nações Unidas. Porque se não for respeitada, todo o mundo está em perigo. Porque tudo o que seja regressar a 1944 é um perigo enorme para a humanidade e para todo o mundo. Portanto, é preciso consolidar a ordem que se baseia, e portanto é preciso ir junto da China, é preciso ir junto da Índia, ir junto do Brasil, do México, do Egito, Turquia, para que todos façam uma declaração que leve a Rússia a retirar-se da Ucrânia e a aceitar a ordem internacional. Porque depois haverá espaço para discutir pacificamente as questões que existam entre os dois países ou outros países. Enfim, há o Tribunal da Haia, há várias áreas onde se poderão discutir o que entender. Doutor, deixa-me dizer uma coisa, porque, por exemplo, eu sei que uma das bases de uma declaração de independência, por assim dizer, não é declaração de independência, mas a demonstração de independência passa também pela parte cultural. E há quem diga que dentro de alguns daqueles limitadas zonas, as pessoas reviam-se culturalmente com aquilo que tinha sido a tradição russa. Como é que essas pessoas, como é que essas populações devem ser tratadas? Porque, no fundo, quem sai prejudicado com a guerra são sempre as pessoas, não é? E os civis. Bom, esse território é ucraniano. Agora, é perfeitamente natural que em zonas de fronteira existam territórios em que haja comunidades que tenham influência mais de um lado e mais do outro. Isso, pronto, também podemos ver ali naquela fronteira franco-alemã, o Sarre, Alsácia, enfim, portanto, há aí várias zonas, enfim, Lorena... Em que as culturas quase que se misturam, não é? Influenciam-se mutuamente. É uma cidade que poderia estar sob soberania alemã. Mas, enfim, essas questões são decididas e são... Em termos diplomáticos. Sim, foram nos acordos de paz no fim da Segunda Guerra, creio que é a última vez que se fizeram, foram definidos. E aí é a mesma coisa. Portanto, quem definiu as fronteiras da Ucrânia foi a Rússia, nos tempos da Federação Russa. Bom, nos tempos da União Soviética. Portanto, foi a Rússia dentro da União Soviética, que era, digamos, que tinha a parte de leão dentro dos órgãos do Partido Comunista da União Soviética e da União Soviética, que definiu a Ucrânia. A Ucrânia foi um membro fundador das Nações Unidas. É uma coisa estranha, mas assim aconteceu. A União Soviética participou na fundação das Nações Unidas por três vozes, por três partes. A Ucrânia, a Bielorrússia e a União Soviética, sem esses dois. E, portanto, essas fronteiras da Ucrânia estão definidas e aceitas pelas Nações Unidas nessa altura. A única diferença, relativamente a hoje, é que a Crimeia ainda não fazia parte da Ucrânia, foi Khrushchev que mais tarde lhe atribuiu. Portanto, esse é um território da Ucrânia, tem que ser as autoridades ucranianas a cuidar delas. É preciso, se calhar, a garantia se houver riscos para as populações. Isso é muito complicado nesta altura porque houve combates, não é? Houve guerrilha, não é? E, portanto, é uma questão difícil para assegurar, mas podem, se calhar, providenciar proteções internacionais que não sejam nem de uma parte nem de outra. Agora, muito cuidado sobre isso, porque se nós cedemos nesta questão, qualquer país, olha a Groenlândia, não é? Qualquer país tem zonas que podem ser cobiçadas pelos seus vizinhos e aqui vai disto. Bom,
Portanto, porque em várias zonas, não é verdade? Quer dizer, se calhar a Espanha vem e reclama barrancos, que até tem redutores de morte, ou Miranda do Douro, afinal, é uma língua que deriva do asturiano, e, portanto, quer dizer, podemos entrar numa desordem. Mas temos aí alguns paradoxos para resolver, não é? Temos Gibraltar, que é inglês, em Espanha, temos as Falkland, bem, mas isso não parávamos se tivéssemos que... Portanto, isso não pode ser, e, portanto, não... Claro. Olha, as fronteiras são para respeitar, a autoridade dos países é para respeitar, os países estão sujeitos a alguns controles internacionais, mas isso é a única regra que assegura a paz mundial. Olha, deixa-me colocar um desafio. Eu sei que o doutor está nos antípodas ideológicos da China, mas no outro dia, numa intervenção, Xi Jinping diz que não tem medo das tarifas, não está preocupado com as tarifas, mas ele pedia respeito pela China. Não acha que é legítimo uma cultura com 5.000 anos de existência pedir algum tipo de respeito nas relações mundiais? E não acha que, em termos de visão da China, nós ainda estamos muito presos à China do pós-revolução cultural e ainda não olhamos para a China como o colosso que conseguiu tirar milhões de pessoas do estado de extrema pobreza em que estavam? Sim, estou de acordo consigo. Eu sou há muitos anos um defensor de relações próximas com a China. Acho que temos velado por isso na esteira da saída da administração portuguesa de Macau e nas relações que se mantêm nesse quadro de transição. Tenho um grande fascínio, aliás, pela história dos portugueses no Oriente e nas relações que eles estabeleceram com a China, a Coreia do Sul, o Japão, Tailândia, enfim, tantos outros, a Índia. E creio que nós temos que honrar essa tradição e ter relações muito próximas com eles. Defendo, aliás, que, já escrevi aqui há mais de 10 anos, em 2013, um artigo em que defendia isso, que o Estado português devia fomentar o ensino do chinês, do mandarim, pela juventude portuguesa. Não é, obviamente, para nos fazer proficientes e peritos na China, mas eu creio que que nós temos vantagem do ponto de vista nacional, somos dos países europeus aqueles em que há mais cidadãos que sabem falar chinês, em termos proporcionais. Isso será bom para esses jovens portugueses que aprenderem mandarim, porque terão facilmente emprego em qualquer parte do mundo. A China, enfim, é a segunda economia mundial e tem possibilidade de vir a ser a primeira. É um grande país, indiscutivelmente, é um país dominante, que tem uma posição de alguma preponderância no Índico-Pacífico, juntamente com o Japão e a Índia. E, portanto, a empresa que possa contar com um ocidental que fala a sua língua, o inglês, ou o francês, ou o espanhol, ou o português, e também o chinês, será um quadro muito qualificado. E isso também facilitará que nós tenhamos um papel muito importante no quadro da União Europeia, no manejo, digamos, dessas relações. E isso é a nossa vocação. A nossa vocação, como país europeu, é sermos um país, não é da periferia da Europa, é da centralidade da expansão europeia pelo mundo. Foi a partir daqui que nós fomos pelo Atlântico, e depois para o Índico, e depois para o Oriente. E que nós mantenhamos essas aptidões no tempo da globalização é fundamental. E, portanto, eu defendo relações muito próximas com a China, uma grande compreensão mútua e que tenhamos sempre uma palavra de proximidade com a China. É isso que eu defendo. Deixa-me só voltar à realidade, às vezes, e desculpa a expressão, da buçalidade dos nossos argumentos, agora com o apagão. Houve responsáveis políticos que, inclusive, colocaram em causa a responsabilidade do facto da REN ser detida pelos chineses como um perigo para a independência nacional e para a autonomia e soberania portuguesa. O mundo hoje não é assim, não é? Nós podemos, enfim, em geral, defender que exista uma apropriação por capitais portugueis das empresas em setores estratégicos. Okay. Né? Mas, enfim, então não devíamos ter destruído a economia ao ponto que andámos a estender a mão para conseguir mantê-las e suportá-las. A nossa relação com a China é uma relação de confiança.
e não sei, enfim, temos que vigiar isso, obviamente, não é? Mas isso Não temos podemos- que vigiar, seja chineses, Mas- seja espanhóis, seja quem quer que seja, Agora, não haja? nós temos alguma dificuldade de compreensão também da China, porque não falamos a sua língua, não é? E, portanto, falar a língua de uns dos outros é essencial para compreendermos a profundidade cultural de cada um dos lados. E, portanto, quanto mais gente portuguesa souber falar e comunicar diretamente em chinês, rapidamente se apercebe se esses fenómenos são reais ou se trata apenas de teorias da conspiração completamente idiotas. E, portanto, nós temos que investir numa relação de confiança, na globalização, e há dois instrumentos essenciais para a globalização. É a internet, são as comunicações informáticas, e as línguas. As línguas é a ferramenta da globalização, seja o inglês, o francês, no nosso lado do globo, mas também o chinês, o russo, o árabe, são línguas que nós temos que ter portugueses a saber falar. Acha que, de alguma forma, nas últimas décadas, talvez por causa da globalização, a diplomacia foi deixada para um segundo plano e perdemos aqui, de facto, ligações, diria quase que umbilicais, que nos seriam favoráveis? Sim, eu tenho pena que nos países da CPLP nós transigamos com o facto de o Brasil, Angola, Moçambique terem posições favoráveis à Rússia. Isso acho bastante perturbador, não é? Isso significa falta de trabalho de casa. Não é? Nós temos que explicar que nós não temos uma hostilidade contra a Rússia, não temos nenhuma hostilidade contra a Rússia, mas temos receio que nos invadam, como invadiu a Ucrânia. Enfim, a Suécia e a Finlândia têm receio de serem invadidas e, portanto, quiseram aderir à NATO. Portanto, isso é uma questão real. E é uma questão real porquê? Porque estão lá os tanques da Rússia, estão lá os drones da Rússia, continuam os bombardeamentos sobre cidades e aglomerações civis tão longe quanto Odessa, tão longe quanto Tel Aviv. Portanto, isso é a realidade que fala todos os dias. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos uma democracia, uma diplomacia ativa que explique a reação das nossas preocupações e a resposta que esperamos da comunidade internacional para nos ajudar a defendermos. Mas é essa mesma diplomacia que, por exemplo, não faz a ligação que poderia fazer à China, e agora aquilo que assistimos nos últimos meses foi impedir, por exemplo, a Huawei de participar no concurso de 5G, obviamente patrocinado e alavancado por Bruxelas, diretiva. Sim, isso foram orientações internacionais. Portanto, eu não sou um especialista disso, mas estamos vinculados a orientações internacionais quando estamos num grupo, mas se nós tivéssemos informações que contradissessem o acerto dessa posição, teríamos que procurar fazer valer essa posição. Mas, enfim, não conheço em pormenor. Doutor, nos últimos 2 minutos e a caminho de dia 18, o que é importante o eleitorado ter em conta? E o que é que nós podemos dizer para não termos uma hecatombe depois de umas eleições tão participadas como foram as anteriores? Bom, primeiro acho que é importante que as pessoas vão votar e que votem em consciência. Eu creio que o governo que está merece um crédito de confiança. Iniciou um trabalho manifestamente bem, pelo menos os sinais que nós nos apercebemos do seu desempenho e da reação da opinião pública positivos. Isso era para durar 4 anos, foi interrompido, é necessário repor esse crédito, agora com mais um ano até 2029. E com mais força. Com mais força sabemos quais são a área política que pode formar um governo que não tem a ver com a servidão socialista, portanto, a área que está a AD e também a Iniciativa Liberal, e, portanto, é neste quadro, principalmente, que é um movimento e que aponto. E, portanto, e depois é preciso exigir ao governo que use com proveito para os portugueses o crédito de confiança que lhe for dado e conclua as reformas
que anunciou na área financeira, no crescimento económico, na área da educação, no reforço do Serviço Nacional de Saúde, na política de defesa, que é muito importante na situação crítica em que a Europa se encontra, e é isso que eu espero. Portanto, que seja dada confiança ao Governo e que o Governo dê confiança ao país. E, acima de tudo, que participemos. Mas depois tenho que o convidar para ver a quantidade de votos que são desperdiçados e aí você vai ter que nos explicar outra vez o que é que pode ser feito. Doutor Ribeiro Castro, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma boa noite e amanhã vamos estar de volta para mais uma conversa consigo. Boa noite, até amanhã.